Todos nós já imaginamos como seria visitar a imensidão do espaço. E enquanto ser um astronauta é o sonho de muitas crianças e adultos, existe um viajante galáctico que acabou num verdadeiro pesadelo cósmico. Ele ficou perdido no espaço. Então vem comigo enquanto desbravamos essa incrível aventura que envolve o colapso de uma nação e, literalmente, viagem no tempo, na história sobre o que aconteceu com um astronauta que ficou preso no espaço por 311 dias solitários. A corrida espacial. Nossa história começa na União Soviética, mais precisamente na Rússia. Sergei Krikalev nasceu em 27 de agosto de 1958, na cidade de Leningrado, que hoje é conhecida como São Petersburgo. Quando era apenas um garoto, Sergei sabia muito bem da intensa corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos. Originada no meio do século XX, durante a Guerra Fria, a corrida espacial era uma espécie de competição tecnológica, onde cada uma das nações tentava se provar superior na conquista do espaço. Com o passar dos anos, Sergei manteve o seu objetivo fixo nas estrelas e começou sua própria corrida espacial. Ele se graduou em Engenharia Mecânica em 1981 pelo Instituto de Mecânica de Leningrado. Depois da graduação, Sergei começou a trabalhar na NPO Energia, a organização russa responsável pela divisão do programa espacial russo para voos tripulados. Em seus primeiros anos na organização, Sergei testou equipamentos de voo como parte de uma equipe de controle de solo das missões espaciais. Ele teve um papel importante dentro da equipe de solo durante o resgate em órbita da Estação Espacial Salyut 7, depois que a missão falhou em 1985, e conseguiu guiar remotamente a manutenção do sistema de controle da estação. Depois de ter sucesso em sua tarefa, Sergei foi selecionado para o treinamento de cosmonautas. Esse curso intensivo incluía todo tipo de aprendizado relacionado ao espaço, incluindo astronomia, mecânica orbital e métodos de experimentação científica. Depois de completar o treinamento, Sergei finalmente conseguiu sua habilitação como cosmonauta em 1986. E se você está se perguntando por que motivo eu estou me referindo a Sergei como um cosmonauta e não astronauta, é porque, tecnicamente, cosmonautas são pessoas treinadas especificamente pela Agência Espacial Russa, e o termo pode ser traduzido literalmente como navegante do universo. Bem legal, não é mesmo? Bom, no começo de 1988, Sergei começou o treinamento para sua primeira incursão espacial de longa duração, a bordo da Estação Espacial Mir, que naquela época era o maior satélite artificial espacial a orbitar a Terra. Lançada em 20 de fevereiro de 1986, o objetivo principal da Mir era estudar como o corpo humano reage às viagens espaciais e também realizar estudos observacionais da superfície terrestre. Em 26 de novembro de 1988, finalmente chegou o momento de Sergei embarcar na expedição Soyuz TM-7 em direção à Mir, uma missão conjunta que levava tripulantes da França e da URSS. A missão terminou 151 dias depois, em 27 de abril de 1989. Depois de uma viagem relativamente suave em sua conta, Sergei ficou desesperado para voltar lá para cima. Ao infinito e além. Mas o que Sergei não fazia ideia é que sua próxima aventura o deixaria literalmente morrendo de vontade de voltar para casa. A vida a bordo da Mir. Em dezembro de 1990, Sergei já estava se preparando para sua segunda incursão espacial, como parte da tripulação da expedição Soyuz TM-12. Em 8 de maio de 1991, Sergei chegou ao cosmódromo de Baikonur, que ficou famoso por ser o primeiro porto espacial para o lançamento de foguetes para o espaço. Junto dele estavam Anatoly Artsebarksy, um experiente comandante ucraniano, e Ellen Sherman, a primeira astronauta britânica. O cosmódromo de Baikonur foi construído onde hoje é o Cazaquistão e já havia sido palco de algumas das mais incríveis viagens inaugurais ao espaço, incluindo o lançamento do primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik, em 4 de outubro de 1957. Foi desse mesmo local que Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano a viajar para o espaço, em 12 de abril de 1961. Enquanto Sergei estava se programando para uma missão rotineira, ou tão rotineira quanto uma viagem ao espaço pode ser, ele não fazia ideia de que em 311 dias, ele iria se juntar à lista dos viajantes mais icônicos da história de Baikonur. Se Sergei fosse supersticioso, talvez ele pudesse ter pressentido que aquela expedição não seria fácil. A espaçonave que transportava ele, Anatoly e Ellen se aproximou da Mir depois de 2 dias de viagem. Mas o sistema de rastreamento falhou, e por isso Sergei teve que acoplar o foguete manualmente. Estações espaciais como a Mir são equipadas com um sistema de acoplamento automático, que permite que as duas espaçonaves se localizem mutuamente e permaneçam na mesma órbita. Fazer isso manualmente pode ser bem perigoso, e o menor dos erros pode ser fatal. Mas sendo um cara calculista, Sergei conseguiu acoplar as naves com segurança. A Mir conseguia acomodar até 6 pessoas, mas normalmente apenas 3 cosmonautas viviam lá por vez, porque o espaço era bem apertado.
A estação espacial passava diariamente por 16 alvoradas e 16 crepúsculos. Por isso, os residentes precisavam tampar as escotilhas e simular a escuridão noturna para conseguirem dormir. Os cosmonautas normalmente acordavam por volta das 8 da manhã, pelo horário de Moscou, e começavam os trabalhos do dia, conduzindo experimentos científicos e cuidando da manutenção da estação espacial. À 1 da tarde, os astronautas iam para casa, na área compartilhada, para o almoço e algumas atividades físicas. Mas esses exercícios não eram apenas para manter a flexibilidade. No espaço, é realmente importante manter a sua força, já que a baixa gravidade pode custar bem caro para os músculos. O processo de perda de massa muscular, também conhecido como atrofia, pode causar uma perda de até 20% da musculatura do astronauta nos voos espaciais, e isso em uma missão que dura de 5 a 11 dias. Depois do almoço e das atividades físicas, os cosmonautas passavam mais 3 horas trabalhando, e depois mais 1 hora de exercícios. O dia terminava com um jantar e um pouco de tempo livre ao anoitecer, que a maioria passava e eu faria o mesmo, olhando para o espaço através de uma das várias escotilhas, maravilhados com a incrível bolinha azul que a gente chama de lar. Mas enquanto o espaço certamente tem as suas maravilhas, a vida na Mir não era lá muito glamurosa. Parecido com o que acontece na nave ficcional Millennium Falcon, a Mir poderia ser considerada, ao mesmo tempo, uma obra-prima da engenharia moderna e um total completo lixo voador. What a piece of junk! Falhas técnicas eram uma constante na Mir, e quando Sergei chegou para sua segunda visita à estação espacial, ela tinha tantos defeitos elétricos que as luzes ficavam piscando em intervalos aleatórios. Nada para se preocupar, não é mesmo? Isso não só deixava os astronautas bem frustrados por não conseguirem executar as suas tarefas diárias, mas também era como um lembrete constante do quanto eles precisavam contar com uma tecnologia falha para se manterem respirando e pressurizadas, ou, em outras palavras, para ficarem vivos. Cada oscilação na luz deve ter sido apavorante. Além disso, as falhas técnicas constantes faziam com que a temperatura e a umidade da estação variassem rapidamente, tornando aquele ambiente propício para micro-organismos. Por conta disso, a estação fedia a mofo e a CC de astronauta. A Mir era uma versão espacial da República onde eu morei durante a faculdade. Ok, mas nada disso incomodava Sergei, que considerava a Mir o seu lar longe de casa. O espaço era seu parquinho particular, e ele adorava especialmente a ausência de peso, e gostava de flutuar de um lado para o outro na estação espacial. E isso não era tudo. Sergei ainda tinha companhia de uma equipe incrível, seus parceiros espaciais, Anatoly e Ellen, além de outros 2 cosmonautas que estavam na Mir desde dezembro de 1990. Em 26 de maio de 1991, Ellen e os outros 2 tripulantes completaram suas missões e voltaram para a Terra, deixando Sergei e Anatoly com suas próprias missões, manter e reparar a estação. Colapso espacial. A missão de Sergei foi programada para terminar em outubro de 1991. Então, ele ainda ia passar mais 5 meses na Mir, e ele tinha muito trabalho a fazer. As tarefas mais emocionantes eram as 6 idas ao exterior da nave que Sergei e Anatoly tinham programadas durante a sua estadia, para que eles pudessem fazer reparos essenciais e melhorias nas partes externas da estação espacial. Mas na última vez que eles saíram, de forma assustadora, o visor do capacete de Anatoly ficou embaçado, por conta do sistema de calefação do traje espacial estar ficando sem água. Enquanto ainda estava preso à estação, Sergei teve que guiar o seu capitão, que praticamente ficou cego, de volta à segurança, e por sorte eles conseguiram. No entanto, em agosto, quando faltava pouco para a missão terminar, tudo mudou. Do seu ponto de vista intergaláctico, Sergei conseguia ter visões de tirar o fôlego das maravilhas do mundo a cada 1h30, enquanto a Mir circundava a Terra. As pirâmides do Egito, o grande recife de corais, o Grand Canyon. Mas o que ele não conseguiu ver eram os tanques avançando sobre a Praça Vermelha, em Moscou, que anunciavam a queda da nação que ele chamava de lar. Nessa época, a União Soviética era comandada pelo presidente Mikhail Gorbachev, que estava sendo uma decepção para os comunistas mais linha dura, com o seu programa de reformas, a Perestroika, que visava reestruturar os sistemas político e econômico do país. Embora as coisas estivessem ficando tensas na União Soviética desde os anos 80, as coisas finalmente chegaram ao limite em 18 de agosto de 1991, quando um golpe de Estado para tirar Gorbachev do poder começou. Mesmo tendo durado apenas alguns dias antes de ser cancelado, o golpe teve efeitos permanentes na URSS e ficou claro que os dias da União Soviética estavam contados. Dado o quanto as coisas estavam ficando complicadas na URSS, conseguir notícias precisas era um desafio, e Sergei começou a ficar cada vez mais preocupado com sua família e amigos, que estavam passando por toda a inquietação política em terra. Sergei tentou se manter informado sobre o desenrolar dos eventos na URSS da melhor maneira possível, sendo atualizado por sua esposa, Yelena, que trabalhava no controle da missão. Também havia alguns rádios operadores com quem Sergei conseguia manter contato via o sistema de comunicação da Mir. Um desses rádio-operadores era Margaret Yakinto, uma americana graduada em língua russa, que fornecia a ele, sem qualquer censura, as notícias sobre a situação política da União Soviética. Era compreensível a confusão de Sergei acerca do que estava acontecendo, se questionando exatamente o que iria acontecer com o programa espacial e sua missão. Sergei mal sabia que, junto a Mir, ele estava prestes a ficar preso à queda da URSS.
o último cosmonauta soviético. À medida que os meses iam passando, os estados soviéticos independentes começaram a se separar da União Soviética, e em dezembro, a maioria dos países já havia se separado. Um dos últimos foi o Cazaquistão, que declarou sua independência em 16 de dezembro de 1991, o que foi um golpe considerável no funcionamento do programa espacial soviético. Você se lembra do cosmódromo de Baikonur, de onde Sergei havia decolado? Bom, ele estava sob controle do novo governo da República do Cazaquistão, e eles não estavam muito afim de colaborar. O governo cazaque passou a cobrar um valor astronômico para permitir que a Rússia utilizasse o complexo espacial, que já não estava muito bem financeiramente com a dissolução da URSS. Eles precisavam de uma solução, e rápido. Para agradar o governo cazaque, a agência do Programa Espacial Soviético, que tinha sede em Moscou, concordou em ceder uma vaga na próxima expedição para Mir, para um cosmonauta cazaque. Isso era um grande problema para Sergei, já que a inclusão de Tokhtar Albakirov, o cosmonauta cazaque, significava que o engenheiro substituto, Alexander Kaleri, não iria junto da missão. Sem conseguir enviar alguém que tivesse as habilidades necessárias para substituir Sergei, o controle de missão informou que ele teria que permanecer na Mir por tempo indefinido. O novo time de 3 cosmonautas se juntou à equipe da Mir em 4 de outubro, sob a liderança do comandante Alexander Volkov, que Sergei conhecia desde sua primeira viagem a Mir. Apenas 6 dias depois, 2 dos cosmonautas voltaram à Terra, junto com Anatoly, que passou a função de comandante para Alexander Volkov. Em 26 de dezembro do mesmo ano, a União Soviética ruiu, se separando em 15 repúblicas diferentes, e Gorbachev renunciou. A União Internacional, que havia enviado Sergei para o espaço, literalmente não existia mais. E para piorar, um cosmonauta perdido era a última das prioridades. Seu passaporte soviético já não era mais válido. Então Sergei se viu expatriado, enquanto só podia observar na Terra, sem poder fazer nada, a sua nação se dissolver. Depois de passar o Natal e o Ano Novo no espaço sideral, Sergei começou a se questionar se ele realmente ia conseguir voltar para a Terra algum dia, enquanto a companhia de seu colega cosmonauta, comandante Volkov, era agradável. O problema era que quanto mais tempo Sergei passava no espaço, mais esparso ficava o orçamento da Rússia. A grana ficou tão curta que a recém-remodelada Agência Espacial Russa mal tinha verba para despachar comida e suprimentos para Mir, 386 quilômetros fora da atmosfera terrestre, muito menos para juntar recursos e encontrar um substituto para Sergei. Com seu futuro e a sua chance de sair vivo cada vez mais incertas, Sergei não podia fazer nada, além de continuar esperando e pedindo ao universo para receber boas notícias, e rápido, antes que o prolongado período no espaço trouxesse consequências extremas para sua saúde. Embora os efeitos da permanência prolongada no espaço ainda não sejam totalmente compreendidas hoje em dia, até mesmo nos anos 90, já era sabido que pessoas que ficavam longos períodos no espaço, como Sergei, encaravam sérios riscos à saúde. Para começar, por estar mais próximo do Sol do que da Terra, Sergei estava exposto à radiação de partículas solares mais intensas, aumentando exponencialmente seu risco de desenvolver catarata e até câncer. Tendo tudo isso em vista, é importante saber que havia um jeito de Sergei voltar para casa, mas isso vinha com um preço. Havia uma cápsula Soyuz a bordo da Mir, projetada especificamente para um retorno emergencial para a Terra. Mas tinha um problema. Sergei era o último cosmonauta a bordo da Mir, com o conhecimento técnico geral para manter tudo funcionando. Se ele decidisse ir embora, isso poderia significar o fim da estação espacial, para sempre. Parece que o cosmonauta estava em sua própria sinuca de bico espacial. O que era mais importante, a missão ou voltar para casa? Fora do presente. Apesar da carga física e emocional que ficar no espaço estava causando em Sergei, sua determinação e comprometimento com a missão ofuscavam até a mais brilhante das estrelas. Ele se manteve ocupado, trabalhando para manter a Mir funcionando por mais quase 3 meses. Mas ao contrário de um impostor ejetado do Among Us, Sergei não passou o resto de seus dias flutuando no espaço. A ajuda já estava a caminho. Em março de 1992, a Alemanha pagou 24 milhões de dólares em um movimento de barganha política com a Rússia para enviar Klaus Dietrich Flade, o primeiro astronauta alemão a ir para o espaço, para Mir. Isso significava que a Rússia poderia finalmente bancar um substituto para Sergei, que a essa altura já tinha passado um total de 10 meses orbitando a Terra, circulando o planeta mais de 5.000 vezes. Aliviado com a notícia de que finalmente poderia voltar para casa, Sergei, enfim, podia começar a planejar o seu retorno para a terra firme, para se reunir com sua esposa e filha. Usando parte do dinheiro pago pela Alemanha, a Agência Espacial Russa selecionou o cosmonauta Alexander Kaler para substituir Sergei. Em 17 de março de 1992, a equipe da Soyuz TM-14, incluindo Alexander e Klaus, o alemão cuja passagem de 24 milhões de dólares custeou a viagem de volta para a casa de Sergei, foi lançada do cosmódromo de Baikonur a caminho da Mir. Uma semana depois que a nova equipe chegou, Sergei finalmente conseguiu fazer a sua jornada de volta para a Terra, junto de Klaus e seu companheiro, o comandante Volkov. Em 25 de março de 1992, o foguete Soyuz aterrissou em Baikonur. Quando a porta se abriu, uma pequena multidão se amontoou ao redor do recém-pousado foguete para receber o nauseado e pálido homem do espaço. Ainda era possível ver a bandeirinha vermelha em seu traje espacial, junto do escrito URSS, em letras russas.
o último cidadão soviético. Depois de 10 meses de atrofia muscular, foram necessários vários homens para ajudá-la a ficar em pé na gravidade da Terra e dar os primeiros passos em terra firme, inspirando o ar fresco da atmosfera pela primeira vez em 311 dias. Um casaco de pele foi jogado em suas costas, e ele devorou uma tigela de sopa quente, a primeira refeição quente que ele fez em quase um ano, em seu voo de volta à Rússia para reencontrar a sua esposa, Helena, e sua filhinha, Olga. Assim que ele chegou numa Rússia bem diferente, Sergei deve ter se sentido um alienígena. Até sua cidade natal, Leningrado, teve o seu nome alterado para São Petersburgo, enquanto estava no espaço. Agora nós já falamos sobre alguns dos efeitos colaterais mais sinistros que a viagem espacial infere sobre o corpo, mas há pelo menos um efeito que vale a pena se gabar para os seus amigos: a viagem no tempo. Mais ou menos 0,02 segundos para o futuro. É isso mesmo. Sergei é o detentor do recorde de maior salto temporal já dado por um humano. Ok, mas como isso é possível? Bom, de acordo com as teorias da relatividade de Einstein, a velocidade em que o objeto viaja e a distância de uma fonte gravitacional massiva como a Terra afetam a maneira como os objetos experimentam o tempo. Parece loucura, não é? E os construtores dos primeiros satélites GPS também pensavam assim. No entanto, quando eles enviaram os primeiros satélites para a órbita, com seus super-relógios atômicos com precisão de nanosegundos, eles ficaram boquiabertos com o que descobriram. Depois de apenas alguns minutos de ativação, comparados aos relógios que estavam na Terra, os relógios internos dos satélites estavam um pouquinho de nada mais rápidos, mas o bastante para tornar as leituras GPS inúteis. Em algumas horas, as leituras GPS estavam com uma imprecisão de quilômetros. Sem querer, eles acabaram provando que as teorias de Einstein estavam certas. Ok, mas o que exatamente são essas teorias de Einstein? A teoria especial da relatividade afirma que um objeto, se movendo relativamente mais rápido do que outro, vai experimentar o tempo mais lentamente. Já a teoria geral da relatividade, por outro lado, nos diz que o tempo passa mais rápido para um objeto mais distante de uma fonte de gravidade. Esses dois princípios combinados no espaço parecem exatamente opostos, mas não cancelam exatamente um ao outro. E a relatividade geral tende a vencer, pelo menos no caso das coisas orbitando a Terra. Isso significa que as coisas que estão na órbita da Terra, inclusive Sergei Krikalev, experimentaram o tempo se movendo mais rápido do que na Terra. Em outras palavras, no momento de seu retorno, Sergei estava tecnicamente 0,02 segundos mais velho do que se tivesse ficado na Terra. Isso também significa que todos os sistemas de satélites GPS precisam de um sistema de compensação para contabilizar os efeitos da dilatação temporal e assim funcionarem de forma correta. Haha, e você pensou que a história de um astronauta preso no espaço ia ser a coisa mais estranha que ia ver hoje. Buscando estrelas. Você pode achar que 311 dias de viagem temporal no espaço já seriam mais do que o bastante para uma vida inteira. Mas Sergei ainda queria mais. Ele continuou sua carreira celestial como cosmonauta e voltou para o espaço menos de 2 anos depois de ter regressado para casa. Na verdade, Sergei integrou outras 4 missões entre 1994 e 2005 e entrou em mais um capítulo no livro da história espacial em 2 de novembro de 2000, quando participou da equipe que embarcou na primeira expedição de longa duração na Estação Espacial Internacional. No geral, em toda a sua carreira espacial, Sergei passou incríveis 803 dias, 9 horas e 39 minutos no espaço, no decorrer de 17 anos. Em 2005, ele encerrou seus dias de cosmonauta, como comandante da 11ª expedição à Estação Espacial Internacional. Posteriormente, Sergei refletiu sobre o seu tempo no espaço, afirmando que todo mundo que viaja lá para cima ganha uma perspectiva global e que os problemas das diferenças entre as nações começam a parecer absurdos. Afinal, olhando do espaço, nós somos apenas minúsculos e relativamente insignificantes seres na nossa bolinha azul, vagando entre as estrelas. E se a vasta e expansiva natureza do universo faz a sua cabeça girar, acho que em uma coisa nós podemos concordar: a história de Sergei não é desse mundo. Mas e você? O que faria para passar o tempo se ficasse preso no espaço, tanto tempo quanto Sergei? E você gostaria de viajar pelo espaço, mesmo correndo o risco de passar por algo parecido? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!